A meu juízo, desistir não é sinônimo de fraqueza, nem insistir é sinônimo de virtude. E esse pensamento também se aplica ao contexto da preparação e da tentativa de aprovação em um curso desejado. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre os pensamentos de desistência que me assolaram várias vezes antes de eu ser aprovado em medicina. Eu estou convencido de que muitas pessoas também vivenciam esse processo e penso que o que eu vou falar pode gerar muita identificação, conexão. Se você está me vendo pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vinda, muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Eu sou Francleudo Luan, professor mestre doutor em psicologia e estudei por 5 duros, difíceis, longos e até tormentosos anos até ser aprovado em medicina em uma universidade pública. O meu desafio é, primeiro, prezar pela honestidade, isso é inegociável, e segundo, tentar evitar imprimir um tom muito romantizado ao que eu vou falar. Se você me perguntasse se durante a minha preparação eu pensei em desistir da medicina, eu responderia enfaticamente que sim, muitas vezes. Mas eu nunca cheguei a decidir pela desistência. Como mencionei há pouco, foram 5 anos dedicados, estudando para valer, abdicando de quase tudo, renunciando em parte do convívio com amigos, noiva, família. E eu estudava conforme manda o roteiro. Fazia simulados, listas de exercícios, revisões sistemáticas, etc. E ainda que eu evoluísse, que o meu desempenho melhorasse ano após ano, ainda não era suficiente para passar. Minha gente, a primeira e a segunda reprovações são dolorosas, causam tristeza, mas a gente sabe que a medicina é um curso muito concorrido e o estudante tem que estar super afinado em todas as áreas. Então esses primeiros anos são para você aprender a estudar, para corrigir rotas, aparar arestas e tal. As reprovações vêm, mas você não acusa tanto o golpe. Mas aí a terceira, a quarta e a quinta reprovações têm um poder absurdo de lhe tirar do eixo. E aí que começa a brincadeira. Comigo, a primeira atitude foi a de questionar as minhas competências para passar ou para fazer o curso de medicina. O curioso é que, racionalmente, eu sabia que se tratava de um pensamento desajustado, sem um lastro lógico, mas ele me superava nesse sentido. Eu sei que para fazer o curso de medicina, a pessoa tem que estudar muito, gostando ou não. E eu sempre fui muito estudioso, eu fiz mestrado, fiz doutorado, sou professor de psicologia. Nesse sentido, não havia razão para eu achar que a medicina não era para mim. Mas esse pensamento, essa sensação intrusiva, começa a dominar a sua visão e a afetar a sua autoestima. E aí eu comecei a tirar conclusões sem sentido, sabe? Tais como: medicina é para rico. Quem já viu filho de pobre se enxerina a fazer medicina? Sabe esses pensamentos incutidos em mentalidades sociológicas de classe, de que existem cursos para rico e cursos para pobre? Por mais que a realidade, por várias vezes, testemunhe o contrário e que eu conteste racionalmente esse tipo de pensamento. Mas eu estou sendo bem honesto. Vez por outra, esse pensamento me ocorria. Parece que existe bem escamoteado, bem escondido no nosso interior, um certo núcleo de pensamentos cristalizados, que por mais que nós tenhamos envolvido esse núcleo, com pensamentos novos ao longo da nossa formação, esses pensamentos se fragmentam e essas ideias mais originárias, até com valores mais arcaicos, vêm à tona. Eu acho que foi bem isso que acontecia, sabe? Essas ideias, essas crenças mais centrais e antigas de que medicina é coisa de rico, de que medicina não era para mim, emergiam quando as reprovações começaram a se enfileirar. A segunda coisa que me ocorria era fazer julgamentos relacionados à justiça e ao merecimento. Na psicologia, existe um conjunto de estudos sobre o que se denomina crenças no mundo justo. Em linhas bem gerais, segundo a hipótese do mundo justo, as pessoas agem, ainda que de maneira não consciente, como se o mundo fosse um lugar controlável e ordenado, em que as pessoas têm o que merecem e merecem o que têm. Segundo a teoria, as pessoas não toleram, não suportam viver em um mundo regido por eventos aleatórios. E é aí que as crenças no mundo justo surgem como um mecanismo
psicológico adaptativo que permitem uma sensação, digamos, de invulnerabilidade pessoal e de controle diante de um mundo instável. Dizendo de uma forma mais simples, as pessoas acreditam que as boas ações serão recompensadas e as más ações serão punidas. E essa crença traz um conforto psicológico que é ameaçado quando nos deparamos com uma injustiça ou com uma sensação de injustiça. Eu comecei, e sei que isso acontece também com outras pessoas, a questionar, entre aspas, a justiça do mundo por eu me esforçar tanto, por estudar tanto e não ser recompensado. E olha que eu não sou uma pessoa que acredita em azar, destino, sorte. Eu sempre cultivei mais a ideia de estratégia de trabalho, mas mesmo assim, tinha hora que surgia um pouco de revolta, a ponto de algumas histórias de superação e de conquistas que eu via aqui no YouTube me soarem, por vezes, tóxicas. Então, eu entendo que é necessário desromantizar a trajetória de estudos e sendo até duro. Não necessariamente, espero que sim, mas não necessariamente os seus esforços serão recompensados. Eu fui, depois de tantos anos, já ali nos acréscimos, mas outros não. Vão desistir. E se desistir for melhor para a pessoa, para a sua saúde, tudo bem. Nada vale se o preço for perder a saúde. Infelizmente, a gente mora num país onde não há vagas para todos. E no caso da medicina, por mais que a gente melhore o nosso desempenho, a concorrência vai aumentando todo ano e mais estudantes vão ficando mais preparados mesmo. E essas sensações de incompetência e injustiça, sem contar que você vê seus amigos alcançando, conquistando coisas, começam a nutrir o desejo da desistência. Os meus amigos foram passando em concursos públicos, já estão em outros níveis de vida. Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado fora, nos Estados Unidos, mas abdiquei de tudo isso para continuar estudando para o Enem, e ver as reprovações se acumulando não é fácil. Agora, o fator mais determinante para os meus pensamentos de desistência é o financeiro. Esse era e continua sendo uma preocupação constante. A minha família, meus pais, meus irmãos, mesmo com todas as restrições, me ajudaram e me ajuda de forma generosa e providencial até hoje. Sem eles eu estaria verdadeiramente em apuros. Mas é muito duro, quando eu não estou trabalhando, meu trabalho é esporádico, enfrentar a situação de depender dos outros, financeiramente falando, para tudo. E no meu caso é ainda mais difícil ver pessoas da minha convivência, pessoas próximas, passando por momentos financeiros difíceis e eu não poder ajudá-los. Isso me afeta muito, mas repito, eu tive e tenho a sorte de contar, com o amor, com a generosidade e com a entrega, de pessoas da minha família, sem as quais certamente eu teria desistido. É por isso que eu não julgo quem desiste. Cada um tem um contexto e condições que são bem peculiares. Quando a vontade de desistir me visitava, eu tentava me reconciliar com os motivos que me levaram a querer fazer medicina. E esses motivos não esmoreceram por nenhum segundo. Oportunamente eu posso até fazer um vídeo explicando o porquê ou os porquês de eu ter escolhido medicina, mas felizmente a força dessas razões se sobressaíram às forças, aos impulsos da desistência. Mas foram anos muito difíceis, a tal ponto que quando eu passei eu fiquei mais aliviado do que feliz. Eu me senti resgatado de um esquema, de um circuito de vida patogênico em que às vezes, em decorrência das dificuldades todas, eu dizia, eu achava que eu tinha mais vontade de passar do que propriamente de fazer o curso de medicina. Hoje esse pensamento felizmente mudou e aí eu tento criar expectativas bem pé no chão, porque eu sei que as montanhas que eu vou precisar escalar daqui por diante não são brincadeira. Vou recorrer agora a um neologismo, desglamorizar a medicina e ter consciência dos grandes desafios que se avizinham tanto na formação
quanto propriamente no exercício da profissão. O que eu diria a você que está nessa luta para aprovação é: se você reunir condições de continuar estudando, apesar das restrições, se a sua rotina não estiver lhe adoecendo, lhe trazendo um sofrimento insustentável, e ainda, se os motivos que alimentam a sua busca permanecerem vivos, continue estudando, buscando estratégias que lhe aproximem do seu sonho. Do contrário, se você está se sentindo sufocada ou sufocado, se está em forte sofrimento mental, e se tudo isso estiver roubando a sua serenidade, talvez seja a hora de você reavaliar tudo o que está fazendo e buscar alternativas, ainda que o custo disso seja a sua desistência da medicina neste momento. Em outro momento, você pode recuperar esse projeto. Eu estou com 34 anos, vou começar a fazer medicina agora, e não estou me sentindo velho, entende? Bem, espero que essas reflexões possam ter interessado você. Se você gostou, eu peço encarecidamente que me ajude se inscrevendo no canal, deixando seu like. Gente, isso é super importante, isso ajuda de verdade. O vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.